Oi famílias, tudo bem? Eu sou a professora Francine e no episódio de hoje vamos falar sobre construtividade e a linguagem matemática. Afinal, o que é construtividade? Quais aspectos são desenvolvidos com essa linguagem? E como isso é trabalhado na prática? Para responder essas perguntas, vamos convidar a professora Camille, do Infantil 5, para falar sobre este tema. Olá pessoal, sou a professora Camille, sou formada em Pedagogia com especialização em Educação Matemática e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Hoje vou contar um pouquinho sobre a construtividade e as possibilidades para o processo de alfabetização. Vocês sabiam que a linguagem da construção remonta aos tempos antigos? Isso mesmo! Na antiguidade, o papel de planejar, estruturar, desenhar e construir cabia somente a uma pessoa. Com a modernidade, essas diferentes e complexas formas de pensamento foram separadas em papéis que conhecemos hoje como arquitetos, engenheiros e construtores. Contudo, essas atividades complexas são importantes de serem trabalhadas e instigadas. Construir é uma linguagem universal, ou seja, diferentes culturas constroem. O processo de estruturar uma construção mentalmente, a construção tridimensional e a planificação, que é o registro, são componentes complexos, integrados e que demandam a interação de outras linguagens, como a relação lógico-espacial, a oralidade e o social. Nesse aspecto, a criança vai precisar pensar e esquematizar para sua construção. Aspectos como equilíbrio, profundidade, posição dos objetos, noções de direção, distância, noções de plano horizontal, plano vertical e inclinação, tamanho, proporção e limite. São só alguns dos aspectos que a criança irá desenvolver no que diz respeito ao conhecimento lógico-espacial. Por isso, a utilização de objetos diferenciados são tão importantes. Agora você entende quando pedimos materiais não convencionais como tampas, caixas, botões, panelas, palitos? Chamamos isso de materiais não estruturados. Quanto mais diferentes forem esses materiais, mais será possibilitado à criança os diferentes aspectos das relações espaciais. A oralidade é um ponto-chave no processo de construtividade. Ao construir, a criança narra, cria histórias, conta suas hipóteses, verifica suas ideias pela fala, apresenta ao outro o que pretende realizar e o que realizou. E assim, a alfabetização ganha mais ainda espaço. Nesse processo, a criança precisa verbalizar suas hipóteses, compreender a partir da fala, pelo e com o outro. Criar histórias e narrar personagens, elementos fundamentais. Cabe ao adulto enriquecer, realizando listas de palavras, cartas, listas de objetos, histórias coletivas, frases e sentenças. Realizar a planificação da construção, ou seja, passar do tridimensional para o bidimensional, requer pensar em hipóteses. Nossa, esse tema é incrível, estou adorando, mas surgiu uma dúvida. A construtividade pode ser comparada com a alfabetização? Hipóteses, assim como no processo de escrita, que as crianças criam hipóteses e passam para o papel as suas conjecturas. Na construtividade, o processo é o mesmo. A criança precisa processar, analisar e projetar. Por último, e não menos importante, a construtividade tem a possibilidade de favorecer as relações sociais. Sabemos que na educação infantil esse aspecto é importantíssimo. Inteligência emocional por meio da partilha, do entendimento, da escutativa ao outro, a flexibilização, a liderança positiva e a argumentação são fatores que os jogos de construção possibilitam. E não somente entre pares. Durante o período remoto recebemos diversos feedbacks de pais que brincaram, construíram e foram desafiados junto com as crianças em nossos desafios da construtividade. São muitas as possibilidades, não são? Eu já fiquei ansiosa para poder construir também. E você, aceita esse desafio?
Te espero no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!